Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre turismo e desenvolvimento econômico brasileiro com a Ânia Ribeiro, que é vice-presidente de Turismo e Relação Institucional da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Tudo bom, Ânia? Seja bem-vinda aos Cenários, mais uma vez aqui com a gente, né? Pois é, Kerlia, muito obrigada. Eu cumprimento a todos que estão nos ouvindo, que possam nos ouvir em qualquer hora do dia, da tarde ou da noite. E é um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bem, vamos começar. O Brasil é um destino turístico conhecido por sua diversidade natural e cultural. Em setembro deste ano, o país atingiu um recorde histórico, totalizando 445 mil visitantes estrangeiros, o que representa um aumento de 26% em comparação com o mesmo mês do ano passado, né, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo. Então, eu gostaria de saber de ti, Ania, quais foram os fatores que influenciaram o aumento no número de turistas estrangeiros no Brasil e quais são as cidades brasileiras mais procuradas por esses turistas estrangeiros? São alguns fatores que são extremamente necessários. Um deles é a existência dos voos. E esses voos com conectividade aérea para os locais de origem e de destino. Ou seja, quando o Ceará, em 1998, fez a captação do voo da TAP, e a TAP só voava no Brasil. Eu estou falando de 98, eu estou falando de 26 anos atrás. A TAP só voava para o Brasil, para São Paulo, Rio e Recife. E quando eu cheguei como secretária ao presidente da TAP, ele disse: Eu estou muito satisfeito de voar para Recife. E eu disse para ele: Mas o senhor vai ficar muito mais satisfeito de voar também para Fortaleza. E, através da equipe da Secretaria de Turismo, nós fizemos um trabalho ao longo de mais de 6 meses para estabelecer essa conexão aérea. E a conexão, na estratégia, ela tinha uma visão. Não era uma ligação para Lisboa, era uma ligação do Nordeste do Brasil com a Europa. Porque, como Fortaleza era ligada já a várias capitais do Nordeste, a alimentação seria também do interesse da companhia aérea, do presidente da companhia aérea. O fluxo não seria só vir da Europa para Fortaleza. E a TAP, ela tem uma malha dentro da Europa com conexão imediata, chegando no aeroporto de Lisboa, você faz conexão imediata praticamente para vários países da Europa. Então, a conectividade aérea é um ponto crucial se você não trabalhar essa conexão, e ela é feita através de uma captação, do que a gente chama captação de voos. O Brasil tem feito muito isso através dos seus estados. Portanto, quando a instituição Embratur ou Ministério do Turismo apresenta esse resultado, eu diria que eles deveriam dividir os louros com os parceiros dos estados que trabalham essa captação, que muitas vezes procuram o Ministério para ter um determinado apoio ou porque precisa fazer essa conexão. Tá. É muito importante, por isso, procura o Ministério, aí eu diria que nós temos algumas institucionalidades que trabalham e que têm competência na área da conexão aérea, que é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação, a ABA, Associação Brasileira de Empresas Aéreas, aí vem a Embratur, que é a Agência de Promoção Internacional, e os governos estaduais. E vem, então, para o segundo ponto. Ok, é importante ter a conexão aérea. Tem, o voo chegou. E aí? Ele tem que ser promovido antes dele chegar.
e ele tem que ser muito promovido depois que ele chega. E isso é uma ação que tem que ser feita pelos municípios que são beneficiados e pelos estados que recebem essas ligações aéreas. Então, por isso que sempre é bom dividir com os parceiros esses resultados, né? Tem um outro fator que, além dessa captação que os estados fazem e da promoção que os estados fazem, é muito importante o trabalho realizado junto aos agentes promotores das viagens. E aí eu estou falando dos operadores turísticos, que são aqueles que vendem as viagens para os estrangeiros, ou as agências de viagem. Então, a institucionalidade, seja o órgão estadual ou municipal, ele fica entre o governo federal, a companhia aérea e os parceiros de mercado, para fechar a rede e viabilizar um novo voo. Então, o Brasil teve esse resultado e esse mérito, e eu até assisti uma entrevista com o presidente da Embratur, e os números, e também com o ministro do Turismo, os números que eles querem chegar a 6 milhões. Mas eles não chegam sozinhos. Se ele chegar para chamar os governadores estaduais, chamar os presidentes, os governadores das principais cidades que recebem o turismo nacional, para fazer parceria na área de promoção, na área de comercialização com o mercado, e vai crescer mais. Inclusive, só fazendo uma pontuação, essa abertura dos voos que você falou, que vem lá de 98 com a TAP, a gente até hoje, tipo assim, foi como se a TAP tivesse engatinhado para o restante do mundo poder caminhar, né? Como se Portugal Porque, caminhasse. inclusive, era assim, viu? Quando, quando nessa década de 90, Kelly, o Nordeste tinham dois destinos que já tinham voos internacionais e que já estavam na frente do Ceará. Era Bahia e Pernambuco. E Pernambuco tinha voo com a TAP desde 1962. Eu fui morar com a minha filha, minha família e meu pai, fomos morar na Itália e já fomos de Recife para Lisboa, e Lisboa pegamos a conexão para Roma. Isso era a década de 60. Então, é muito importante que esses relacionamentos eles se fortaleçam. E, naquele tempo, a gente disputava e a Bahia dizia, pô, mas essa menina, eu bem menina, mas essa menina vai trazer a TAP. E aí foi correr atrás para a TAP voar também para Salvador, porque ela só voava para o Nordeste e para Recife. Mas eu sempre entendi que isso não era uma concorrência, isso era uma aliança de unir o Nordeste e sermos mais fortes. A região seria mais buscada e para o turista seria mais interessante, porque ele chegava da mesma forma que a TAP, você chega em Lisboa e vai para outros países, você chegava aqui no Brasil e ia para outros estados, outros destinos turísticos. Então, minha visão sempre foi muito olhando essa cooperação que faz crescer. E por isso que eu falei que é importante o governo federal olhar para os estados, governadores estaduais, prefeitos de cidades capitais e de cidades de porte médio, e fazer essas alianças para crescer o turismo internacional. Perfeito. E qual é o peso do turismo doméstico comparado ao internacional no Brasil?
Você pode apontar quais segmentos ou destinos têm, dentro do país, tem crescido mais entre, os próprios brasileiros? Tem crescido, mas já poderia ter crescido muito mais se houvesse essa relação de um trabalho cooperativo e colaborativo entre o governo federal e os governos das cidades capitais que têm aeroportos para receberem voos internacionais. O Brasil hoje tem 31 aeroportos que podem receber voos internacionais. Nem todo aeroporto pode, porque tem toda uma infraestrutura de pista, de tamanho de pista, em função do tamanho da aeronave, tem uma infraestrutura de imigração, de Polícia Federal. Então, o terminal de passageiros tem que ter determinadas infraestruturas requeridas e a própria pista do aeroporto, sinalização, torre, tudo isso interfere. E muitas vezes está faltando um detalhe de um do outro e não existe até hoje. Eu ainda não vi, não assisti, não tive o prazer de assistir essa nova posicionamento. Vamos fazer junto, em vez de eu fazer sozinho, vamos fazer junto, vamos fazer com todos. E aí, muitas mãos, o resultado é muito melhor. Agora, é claro que tem que ter contrapartidas, né? Tem que um ajudar o outro para poder o resultado ser Brasil. E qual o impacto direto e indireto do turismo no PIB do Brasil e como que esse setor contribui para a geração de emprego e renda nas principais regiões turísticas do país? Olha, eu vou te dar um exemplo. No PIB do Brasil, eu não tenho esse número, mas eu posso te dar um número de Fortaleza, que não representa o PIB de São Paulo, que nem representa o PIB do Rio de Janeiro e que nem representa o PIB de aeroporto que tem mais ligação com a América do Sul, como Porto Alegre, que pega mais a América do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem maior número de voos. Mas os dados Trazendo do aqui para a nossa Ceará. realidade, né? Mas dando uma realidade que representa o Nordeste, talvez, né? 2023, nós tivemos no Ceará um total de 3 milhões de turistas, no total. 10% é turista internacional. 10% não, desculpe, 30% um terço é turismo internacional. E o restante é turismo interno. Mas o turismo interno, embora o gasto dele seja menos do que o gasto do turista internacional, o turista nacional tem um gasto R$ 2.000 a menos do que o turista internacional. O turista internacional, em 2023, no Ceará, tinha um gasto médio de R$ 5.513,71. E o nacional, R$ 3.254,76. A média é 3.741. Embora esse seja maior, ele ainda é bem menor. E o turista nacional, nós estamos muito mais apto e com muito mais possibilidade de fazer crescer, embora seja da maior importância trabalhar também o fluxo turístico internacional. Mas ambos são importantes. Ambos são importantes. Até porque as preferências do turismo internacional são umas e as do turista nacional são outras, e essa diversidade de preferência vai fazendo o desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento social, econômico, cultural, em territórios que não são apenas a capital Fortaleza, nem apenas as cidades do litoral. Nós temos turismo no segmento religioso, com as grandes festas na região do Cariri, com as festas de Canindé, tudo isso desenvolve uma cadeia de atividades de pequeno e médio porte que é importante,
que faz parte do turismo interno ou turismo nacional. Certo. A pesquisa Global Travel Market Report de 2024 aponta o Brasil na 15ª posição do ranking dos maiores mercados de viagem no mundo. Porém, o caminho até o top 10 ele é longo e o país ainda precisa superar destinos como México, Itália e Rússia, por exemplo. E aí eu te pergunto, Ania, o que é que o Brasil precisa fazer para consolidar seu potencial turístico e figurar entre os 10 destinos mais procurados do mundo? Precisa trabalhar o território brasileiro todo. Se só tem 31 aeroportos internacionais, nós temos mais de 3.750 municípios e temos 1% de aeroporto internacional, então a gente precisa trabalhar o turismo interno e o turismo internacional. E fazer isso não dá para fazer ninguém sozinho. Ninguém lá de Brasília consegue avançar. Tem que avançar para além das cidades capitais, só são 27 cidades capitais, e mais um número grande de cidades de porte médio que recebem turismo, e cidades e territórios que estão na área rural, onde reside toda uma possibilidade de desenvolvimento de turismo, porque nesses territórios da ruralidade é que estão as raízes culturais do nosso povo. Então, o que não falta é possibilidade de crescer, porque a área nós temos muito, e está muito concentrado nas capitais, ou seja, a gente vê muito também uma coisa, um aspecto que leva tanto tempo para o Brasil mudar essa posição, que é a descontinuidade das políticas públicas. Cada governo que entra apresenta um plano como se o plano do governo anterior tivesse sido implementado e fosse diferente, e não servisse mais. Mas ele continua a servir, porque ele foi feito olhando esse território, que é o mesmo que você está fazendo, o novo governo está fazendo. E vão fazendo planos e planos, mas não se implementam. Por exemplo, nós temos um programa de regionalização do turismo, que talvez foi o único programa que vem se sustentando desde que foi criado o Ministério do Turismo em 2003. Esse programa foi criado em 2004. Ele, como programa, olhando as regiões turísticas e olhando as regiões interiores do Estado, ele avançou muito do ponto de vista institucional, de organizar as instâncias de governança, mas ele não avançou do ponto de vista de infraestruturar os territórios dessas regiões para desenvolvimento sustentável do turismo, aproveitando a força local, aproveitando as organizações que existem, mas apoiando com recursos financeiros do governo federal o desenvolvimento de infraestruturas, de equipamentos, e isso tem sido feito muito pouco, comparado com o que precisa ser feito. Alguns casos a gente tem visto, mas são muitas essas regiões turísticas e não tem como reposicionar o país do 15º lugar para ficar dentro dos 10 primeiros lugares se não avançar com o turismo, que é a tendência mundial, turismo de experiência, turismo de natureza, ecoturismo, vários segmentos, turismo científico, turismo cultural, são vários segmentos que precisam avançar. Isso tudo está muito fora das cidades, está muito nos territórios, no entorno da ruralidade, né? A ruralidade que está fora das cidades capitais.
E aqui no Brasil, só ressaltando, aqui no Brasil a gente tem isso demais, e é no Brasil todo, né? A gente consegue ter experiências diversificadas no mesmo país. Vou citar aqui uns exemplos. Aqui no Nordeste, a gente tem a Rota das Emoções, que visita as praias do Nordeste. Lá no Sul, a gente já tem o Oktoberfest. A gente tem também o turismo religioso, a gente tem o turismo científico, como você falou, inclusive aqui no Ceará, a gente conta com um parque arqueológico na Chapada do Araripe. que é Então, o assim, Geoparque Araripe, o no Geoparque, Cariri. exatamente. E por conta desse geoparque, o Cariri é, das regiões do Ceará, o que mais já recebeu turista internacional, porque ele vem, como ele, o turismo que ele faz é um turismo científico, ele não se preocupa de pegar um voo e fazer conexão com outro voo, ele quer chegar para fazer aquela pesquisa, aquele estudo dele naquele local. É diferente do turismo de lazer, que viaja por entretenimento, ou que viaja por um evento, que quer fazer um bate-volta, aí fica só nesse território, né? Isso mesmo. E, Ania, quais são os principais gargalos que o Brasil enfrenta para se consolidar como um destino turístico de destaque mundial? Você já falou sobre a questão, dos aeroportos, né? Que essa parte de logística, né, do Brasil, ela deixa um pouco a desejar na questão dos voos, né? Mas, além disso, o que mais que a gente pode apontar como gargalo? Eu acho que tem que olhar para essa dimensão de Brasil que é diferenciada. Um Brasil da Amazônia, um Brasil de litoral, como é o Nordeste, um Brasil de Pantanal, que é a região central, um Brasil da região sul e sudeste, completamente diferente, e precisa ter uma política pública de incentivo para o setor privado. Essa política pública ela é muito escassa e fica muito limitada aos bancos para apoiarem os empresários para os investimentos. Muitas vezes o empresário tem vontade de fazer investimento, mas não é fácil. Então, eu acho que tem que ter. Quando você vai dizer uma política pública, ela exatamente tem que ter uma estratégia de incentivar, mas apoiando, tendo apoio, não só para a área do turismo, dos investimentos na infraestrutura, não infraestrutura rodoviária, aeroviária, infraestrutura de empreendimentos e equipamentos da hospitalidade mesmo, como na área de eventos. Os eventos, eles são, muitas vezes, são indutores do desenvolvimento do turismo. Você mesmo falou aí do turismo religioso, da Romaria de Juazeiro, Padre Cícero, Canindé. Se você vê, há 20 anos atrás, ali não tinha hotel, não tinha restaurante, não tinha nada, nem tinha voo. Hoje em dia, tudo isso já aconteceu por conta do fluxo da Romaria, porque a Romaria ela não é só de romeiros que vêm no caminhão pau de arara, tem católicos de todo o Brasil que vêm para a Romaria de Padre Cícero. Então, essas parcerias e essas concessões para investimentos em infraestrutura, cultura. Por exemplo, nós temos inúmeras unidades de conservação, parques. Por que não concessionar para o setor privado, através de editais, a instalação e implantação de equipamentos de uso controlado nessas unidades de conservação? Elas ficam sendo invadidas, abandonadas e não contribuem para o uso turístico que tem no ecoturismo, na observação de aves, tem um fluxo enorme no mundo, né? Lá no Cariri mesmo, recebe muito turista em função de observação de aves também, na área do Geoparque Araripe, né? Como eu falei, a questão da promoção na captação de voos, na promoção dos estados, o setor público ele precisa chegar junto do setor privado, porque o setor privado sozinho não alavanca o desenvolvimento do turismo, porque depende muito da infraestrutura, né?
a logística aérea, regional, nacional, tudo isso é importante. E como que o Brasil tem se posicionado em relação às novas tendências de turismo que têm surgido nos últimos anos? A gente tem exemplos de turismo sustentável, né? O ecoturismo, turismo cultural, gastronômico, turismo de luxo, turismo religioso, que a gente falou agora há pouco. Então, como que o Brasil tem se posicionado em relação a essas novas tendências? O que é que tem surgido aqui no Brasil? Olha, o Plano Nacional de Turismo, que foi inclusive apresentado há 2 meses atrás, 2024, 2027, estou até com ele na minha mão, o título dele, a mensagem é o turismo como protagonista do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Inclusive, tem que botar dentro quem está fora. Então, eu já falei muito disso. Tem que fazer que as regiões dos territórios que até hoje não entraram nas rotas da visitação turista passe a entrar, né? E sustentável porque todos os atores protagonistas que prestam os serviços turísticos, seja da área da hospitalidade, hospedagem, gastronomia, entretenimento, cultura, todos eles trabalhem de forma engajada, a sociedade trabalhe de forma engajada com observação aos preceitos do desenvolvimento sustentável que observam os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, é um tripé onde você tem meio ambiente, sociedade e desenvolvimento econômico para que haja sociedade para ter o desenvolvimento social, o meio ambiente para ter o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, economia para ter o desenvolvimento econômico. Sem esse tripé andar junto, você não tem um desenvolvimento de um turismo sustentável. E como esse desenvolvimento ele é feito, ele é realizado em cooperação pelo setor público-privado, se ambos os setores não estiverem engajados, ele não vai resultar no desenvolvimento sustentável. Em 2025, o Brasil terá 6 feriados prolongados, além do Carnaval. Então, eu te pergunto, como que essas datas podem impactar o setor turístico e que regiões do país devem se beneficiar mais desse aumento de viagens durante esse período? Eu tenho observado, Kerly, que as pessoas estão mudando de comportamento em relação à programação de suas viagens. Hoje, com a tecnologia e o acesso à internet e a possibilidade, você depende menos do agente de viagem para fazer a sua viagem. Isso é um aspecto importante. Então, quando a mídia começa a falar, ano 2025 tem 5 grandes feriados prolongados, né? A pessoa já está lá na internet olhando, passar já, então vou viajar. Porque o segredo é você comprar as viagens com antecedência, porque aí você compra com preço razoável. Se você deixar para comprar um mês antes de querer viajar, aí você já não consegue viajar. Então, eu acho que a tendência, juntando a esse ponto que eu falei, o trabalho remoto, a tendência é cada vez mais, independente dos feriados, as pessoas viajarem, porque elas podem viajar e trabalhar remotamente. As pessoas que são profissionais liberais, que trabalham por conta própria, que não só têm os 30 dias de férias porque não é funcionário público. Então, tem uma gama de pessoas e também fazer viagens mais intermitentes, viagens menores, essas desses feriados, elas asseguram, mas elas não fazem crescer. Ainda é suficiente para crescer. É preciso que o acesso à viagem chegue para uma população maior e que as passagens tenham um custo. Como a passagem não baixa o custo, a recomendação que eu faço é as pessoas comprarem
suas viagens de férias e programarem com bastante antecedência, né? As pessoas estão aprendendo a comprar as viagens por conta própria, né? Sim. Inclusive, vou pegar a dica. Ótimo. Ânia, grandes eventos esportivos e culturais costumam ser catalisadores do turismo, né? Então, a gente aqui no Brasil teve exemplos recentes como a Copa do Mundo, né, de 2014, os Jogos Olímpicos, o show gratuito da Madonna, né, que teve agora recentemente na Praia de Copacabana, e o Rock in Rio, né? São alguns exemplos que a gente tem aqui no Brasil. Então, além do aumento do fluxo de turistas durante o evento, que benefícios a longo prazo essas atividades geram para o setor, do turismo no Brasil? Grandes benefícios. Logo, antes do longo prazo, a curto prazo, quando acontece esse evento, sempre as cidades recebem melhorias na infraestrutura. Muitas vezes é na infraestrutura viária, na infraestrutura da construção de equipamentos, como foi no caso da Copa, os estádios que construíram no Brasil. O Brasil hoje tem estádios fantásticos que estão servindo não só para os jogos da Copa e do futebol, mas estão servindo para os shows, como você falou aí, o show da Madonna, estão servindo para outro tipo de evento, né? O impacto, esse impacto, ele é imediatamente após, porque ele é um valor agregado na infraestrutura da cidade que a cidade que cediu o evento recebe. Ele tem impacto também sempre na mobilidade rodoviária e aérea, porque melhoram os sistemas de transporte, melhoram os voos em função de que esse fluxo aumenta. Tem impacto na cultura local, na troca, nesse intercâmbio das pessoas, na educação. Os jogos esportivos, eles, além de educarem pelo esporte, esses jovens que têm a possibilidade de participar das Olimpíadas, eles têm uma seção cultural de conhecer novas culturas, novos territórios. Eles têm impacto nas empresas que realizam eventos e nos profissionais que trabalham eventos, que são qualificados, e essas empresas se qualificam para cada vez poder realizar aquele evento melhor e maior, de mais alargado, que envolve um público mais diversificado, né? E tem grande impacto no comportamento, nesse comprometimento com a questão da sustentabilidade, né? De você depois manter esses espaços da sustentabilidade que eu estou dizendo aí física, não ambiental, de manter esses espaços e fazê-los fluir com outros eventos para que eles tenham uma sustentabilidade financeira, mas também que eles funcionem como exemplos de equipamentos e empreendimentos que trabalham ambientalmente corretos, né? Então, eu acho que essa gama de aprendizado, ela começa no antes, com as obras, que tem oportunidade de gerar emprego para as populações, durante e depois. Muito bem. E quais são as principais expectativas para o setor turístico brasileiro nos próximos anos, Ânia? Como eu li aqui, né, o Plano Nacional do Turismo, protagonista do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, a nossa expectativa é que realmente haja um compromisso das instituições responsáveis pelo setor de turismo e eventos do país, um compromisso de avançar com o turismo responsável, com o turismo cooperativo, turismo colaborativo, inclusivo e democrático, onde, nesse democrático, eu espero que outros territórios passem a ser
vistos e beneficiados, para que as populações desses outros territórios e dessas novas regiões, porque aí a gente está fazendo o inclusivo e trabalhando em parceria, governo federal com governos estaduais, com governos municipais e com o setor privado, né? Aí a gente estaria desenvolvendo um turismo social, cultural, econômico, ambiental correto, que é o turismo sustentável. Muito bem, agora para a gente encerrar, eu convido aqui a Ania para fazer suas considerações finais. Olha, dizer que é sempre um prazer participar dessas conversas que a Trend faz e aqui nos cenários, e que a gente continua sempre acreditando que as coisas vão acontecer. Por isso que tudo isso que eu falei, eu pratico nos projetos que a empresa desenvolve e com quem eu convivo, sabe que eu pratico e acredito que as coisas podem sempre mudar e melhorar, porque as pessoas precisam só conversar mais, se engajar mais e trabalhar em conjunto, em cooperação. Agradeço a oportunidade. Muito bem. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação da Ania Ribeiro, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.